Como no primeiro capítulo, no segundo capítulo, quem começa o segundo capítulo é o nosso grande Sanjaya, que é um Brahmana muito especial e que acompanha sempre Dhritarashtra Maharaj por ele ser cego, né? E aí o primeiro verso diz: Sanjaya Uvacha Tantata Kripaya Vishtam Ashrupurna Kulekshanam Visidantam Idam Vakyam Uvacha Madhusudanaha. Disse Sanjaya, diante de um Arjuna lamentoso, compadecido e com os olhos inquietos e lacrimosos, Shri Madhusudana falou-lhe as seguintes palavras, que aqui, agora Krishna vai dar uma bronca em Arjuna. Shri Bhagavan Vacha Kutastva Kashmalam Idam Vishame Samupastitam Anarya Justam Aishwargyam Akirti Param Arjuna Akirti Karam Arjuna. Disse Shri Bhagavan: ó Arjuna, o que fez com que essa ilusão se apoderasse de você neste momento crucial? Além de não ser nada conveniente para um ariano, ela nem fomentará sua reputação, nem o conduzirá à Swarga Loka, os planetas celestiais. Então, Krishna está já indicando algumas questões importantes, né? Que se ele está se dirigindo a Arjuna na sua posição de Kshatriya, e Anurada de Pranams, né? Então, para um Kshatriya, é, não querer lutar não é conveniente, não fomenta a reputação desse Kshatriya, nem o conduz à Swarga Loka, que a gente viu no primeiro capítulo e em outros textos sagrados a gente sabe que pela realização dos sacrifícios de Bharata Maharaj, que é um antecedente de muito tempo antes do evento da Guerra de Kurukshetra, Kuru, aliás, perdão, falei o nome errado, Kuru Maharaj, ele faz um sacrifício no campo de batalha de Kurukshetra, e por isso esse lugar se torna abençoado pelos devas, e assim todo aquele que morre nesse lugar, por exemplo, numa guerra, pode estar no exército A ou no exército B, se morre, no mínimo, alcança os planetas celestiais. E aí, comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur primeiro diz: nesse capítulo segundo, Bhagavan Shri Krishna Chandra esboça os sintomas dos seres libertos. Ao revelar primeiramente essa sabedoria por meio da qual se pode discriminar entre a matéria e o espírito, o eu, ele, Krishna, elimina a escuridão ocasionada pela lamentação e a ilusão. Então é interessante que ele esteja falando, né, que Shri Krishna Chandra está esboçando os sintomas dos seres libertos. Que no meu entendimento, assim, Krishna começa a falar de características dos Sthita Pragya, né, como ele vai explicar. Depois que ele falar esses versos sobre Sankhya, propriamente dito, ele vai falar sobre o Sthita Pragya, né, que é o transcendentalista que está fixo no seu propósito de evolução espiritual. Então, o segundo parágrafo do comentário dele diz: Asmalam quer dizer ilusão e Vishame neste momento crucial, ou na crise da batalha. Uttaha significa qual é a causa, e Upastitam apoderou-se de você. Conforme dá a entender a expressão Anarya Justam, os indivíduos nobres e respeitáveis da sociedade não apreciariam essa atitude de Arjuna. Daí a frase
Aiswargyam Akirtikaram, segundo a qual tal postura é desfavorável para a conquista tanto da felicidade mundana quanto da transcendental. Algum comentário, pergunta, Anuradha de Krishna Priya de... Então, eu vou ler então o comentário é o mesmo verso de que é o seria o segundo verso, né? O primeiro verso não tem comentário, porque o primeiro verso apresenta como o Sanjaya continua narrando o conteúdo da conversa entre Krishna e Arjuna. Agora, Gurudeva, ele explica que Dhritarashtra ficou satisfeito de saber que, antes mesmo de a batalha começar, de repente, despertaram sentimentos religiosos Dharma Pravriti no coração de Arjuna. Ao adotar o princípio da não violência, considerando o Dharma supremo, Ahimsa Paramo Dharma, Arjuna expressou aversão ao dever de enfrentar a batalha. Dhritarashtra ponderou o seguinte: para nós, seria uma casualidade se esta batalha não vingasse, pois assim meus filhos poderiam ser os soberanos permanentes do reino sem precisarem enfrentar obstáculo algum. No entanto, ainda assim, ele queria saber o que aconteceu a seguir. Ele quer ter certeza que Arjuna, a partir da frustração dele, da mudança de atitude dele, se vai ficar por aí, Arjuna vai falar, vamos embora, não tem guerra, não tem nada. Fala, Anurada. Não, tá tudo certo. Ah, tá, porque eu vi o seu microfone desligado. Aí, continuando. Dotado que era de inteligência refinada, Sanjaya podia entender o motivo secreto de Dhritarashtra, em consequência do que identificou a conjectura e esmagou as esperanças do rei cego. Sanjaya, ele é um brahmana, né? Então ele pode ser o secretário de Dhritarashtra, mas ele não é cego como Dhritarashtra, né? Do ponto de vista conceitual, moral, etc. Disse ele, mesmo depois de presenciar aquela condição de Arjuna, Bhagavan Shri Krishna não o desampara. Pelo contrário, instilará no coração de Arjuna a mesma propensão natural de subjugar os canalhas com a qual ele matou Madhu e outros asuras, demônios. Por intermédio de Arjuna, ele providenciará a morte de todos os seus filhos. Portanto, não alimente esperança de conquistar o reino sem a batalha. Então, psicologia profunda, né? Sanjaya prosseguiu descrevendo para Dhritarashtra as afirmações de Krishna. Lutar é o Swadharma, natureza e dever religioso da classe dos kshatriyas, guerreiros. Qual é o motivo de sua aversão ao seu Swadharma nessa altura da batalha? Quem trava essa classe de batalha consegue moksha, libertação, swarga, os planetas celestiais, e fama. Desistir de participar dessa guerra religiosa, como costumam fazer os não-arianos ou incivilizados, é desfavorável para qualquer conquista superior. Tal perda de interesse destrói a felicidade e a fama materiais. Vou ver se tem a palavra ariano no, no glossário. Acho que não tem, não. Ariano. Arjuna. Não tem. Porque no mundo contemporâneo, nessa palavra, ela leva a algumas confusões do modo que ela foi usada, por exemplo, pelos nazistas, né? É, mas a gente sabe que ariano quer dizer, acho que tem até no verso.
Anária. Anária o área seria uma forma também de se referir ao ariano. Então, o área é quem trilha o caminho da evolução espiritual, ou o ariano. Basicamente, esse é o significado de ariano. E anária, Krishna usa anária para dar um puxão de orelha no Arjuna, que quer dizer quem não trilha o caminho da evolução espiritual. É, então assim, Krishna continua falando. Klaibhyamas magama parta naitat tvai upapadyate Shudram hridaya dourbalyam tyaktotista parantapa. Ó Parta, não se comporte como um eunuco. Isso não lhe cai bem. Abandonando essa mesquinha fraqueza do coração, ó castigador do inimigo, levante-se e encare a batalha. Então, qual é a palavra aqui para eunuco? Seria. A palavra diretamente não está aqui, só está na tradução. Que fala, Naetatavi upapadyate Shudram. Shudram seria a fraqueza mesquinha do coração. Mas aí, Srila Vijnana Chakravarti Thakur no comentário dele diz, neste contexto, o vocábulo Klaibyam significa impotência sob a forma da covardia no cumprimento do próprio Dharma, dever. Krishna diz, ó Partha, apesar de ser o filho de Pritha, ou Kunti Devi, você está se portando como um covarde. Com isso em mente, Shiva Bhagavan usa as palavras mais Magamaha. Mais Magamaha. Ah, ok. Ou seja, mais Magamaha significa não seja covarde. Diz ele, diz Krishna, essa impotência condiz com um kshatriya da mais baixa classe. Mas você é meu amigo. Logo, ela em nada lhe convém. Talvez você, Arjuna, diga, ó Krishna, não duvide de mim, achando que me falta coragem. Eu tenho entusiasmo para lutar. Muito pelo contrário. Entenda, por favor, que do ponto de vista religioso, minha decisão de não lutar é sinal do critério pelo qual presto respeito a meus gurus, tais como Bhishma e Drona. Também é sintoma de minha compaixão pelos filhos de Dhritarashtra, que, fracos, estão para morrer pelos ferimentos causados por minhas armas. E aí, Krishna fala agora, e eu replico, Kshudram, isso não demonstra discriminação e compaixão, mas sim lamentação e ilusão. Tanto uma coisa como a outra revelam a fraqueza de sua mente. Portanto, ó Parantapa, abandonando essa fraqueza de coração, levante-se e lute. Para refere-se aos inimigos e tapa ao ato de castigá-los. Então, Krishna usa o nome correto para Arjuna. Né? A gente já viu isso em outros encontros, como o diálogo entre Krishna e Arjuna, ele tem tal nível de perfeição que mesmo quando eles dois usam nomes diferentes para se dirigir um ao outro, esses nomes acionam sensações e percepções, etc., no coração um do outro. Então, esse é o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Agora, o nosso Gurudeva diz assim, Shri Bhagavan disse, para kshatriyas que são valentes e inseridos em seu swadharma, dever religioso específico, ser covarde em batalha não é conveniente nem glorioso. Por ter nascido de Pritha, da porção de Indra, o rei dos Devas, você é brilhante e poderoso como ele. Que Arjuna, ele é filho de Kunti Devi, naquele momento em que ela, adolescente, canta um mantra e Indra lhe dá esse bebê.
Então, por isso, ele é brilhante e poderoso como Indra. Além disso, já que eu, Krishna falando, sou Mahamaheshwara, o controlador supremo, e você, meu amigo, isso o torna muito influente. Então, Krishna está sendo, como se diz, sem medo de, como é que se fala? Sem medo do falso orgulho, né? Por isso, ser covarde não condiz com você. Se você alega que se comportar assim não é covardia, mas sim sabedoria e compaixão, saiba que, em minha opinião, isso não é verdade. Não se trata de sabedoria e compaixão, mas sim de lamentação e ilusão decorrentes da fraqueza da mente. A sabedoria e a compaixão não provocam confusão e ilusão? Pela sua afirmação anterior, Nacha Shaknomya Vastatum Brahmativa Chamemanaha, que é no final do capítulo primeiro, fica claro que sua mente está vacilando, né? Vocês se lembram que no primeiro capítulo, a Arjuna está tão fraco mentalmente que ele até perde a força, as armas caem das mãos dele, né? Ele fica tremendo, ele está tendo todos os sintomas de alguém que está fraquejando. Neste caso, Gurudeva continua, cabe mencionar o seguinte: certa vez, contente com o serviço de Kunti, o sábio Durvasa deu-lhe uma bênção sob a forma de um mantra. Entoando-o, ela poderia convidar qualquer devata a vir ter com ela e satisfazer-lhe os desejos. Por ordem de Maharaj Pandu, Kunti cantou aquele mantra para invocar Yamaraj, o deva da religião, Vayu, o deva do vento, e Indra, o senhor de todos os devas. Isso resultou no nascimento de Yudhishthira, Bhima e Arjuna, respectivamente. Por intermédio dos gêmeos Ashwini Kumaras, Madri, a segunda esposa de Pandu, deu à luz Nakula e Saradeva. Então aqui Gurudeva fala ele fala de Jamaraj, o deva da religião. Então, teríamos que consultar o original. Você tem o original aí, Anuradha, em inglês? Porque normalmente se diz que Arjuna é filho de Dharmaraj, né? Agora, não sei se... Mas está registrado aqui que... Eu também sempre soube que. Eu ia até perguntar se Yamaraj e Dharmaraj são os mesmos, são o mesmo. Eu posso estar confuso aqui, pode ser que sejam os mesmos, né? Pode ser, porque sempre é dito que Arjuna é filho de Dharma. Arjuna não, Yudhishthira é filho de Dharmaraj. Mas pode ser que seja o mesmo, né? Yamaraj e Dharmaraj. Isso, O deva da religião. Que para mim consta que Jamaraj, você pode até dizer que ele é o Deva do Dharma, porque é ele que decide o destino das divas, né? Isso. Mas enfim, talvez o Krishna Priya que está lá no templo, talvez consultando algum devoto, possa dar também alguma... A dúvida é se Yamaraj e Dharmaraj são o mesmo, porque agora também a gente não vai questionar uma coisa que Gurudeva diz, né? Pode ter sido um erro da edição, né? Por isso que eu estou... Mas enfim, Tá. Então agora a Arjuna vai responder o que Krishna falou para ele, né? Arjuna vacha katham bhishma maham sankhye dronam cha madhusudana ishubi pratyutsyami ujarhava risudana. Disse Arjuna, ó Madhusudana,
Ó Arisudana, aniquilador dos inimigos, como posso desferir flechas em batalha contra o patriarca Bhishma e Dronacharya, meus superiores adoráveis? Ei, Gorahari, pranams. O Ananta estava tendo dificuldade de entrar, eu pedi para ele falar com você, que eu não... me parece agora que o link é o mesmo, né? Mas ele não estava conseguindo entrar. Mas, enfim. Então, a gente está já no verso número 4 do segundo capítulo. A Arjuna continua apresentando argumentos para não lutar. E aí, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comenta sobre esse verso. Ao responder por que não lutar, Arjuna alega que, segundo o Dharma Shastra, escrituras versando sobre moralidade, violar a honra de uma personalidade adorável não acarreta bons auspícios. Então, esse é um argumento. Por isso não lutarei, é o que Arjuna fala. Em apoio à sua atitude, ele fala este shloka iniciado com o termo katam. Katam Bhishmam Maham Sankhe Dranam Cha Madhusudana. Se Krishna disser a Arjuna, se Bhishma, Drona e os demais se lançarem contra você, como vai deixar de revidar-lhes os ataques? Talvez ele responda assim: o que você diz é verdade. Contudo, já que os consideram puja, arro, adoráveis, não tenho como enfrentá-los. Fazê-lo seria errado da minha parte. Por acaso é apropriado que eu, enraivecido, perfure com flechas afiadas aquelas pessoas a cujos pés desejo ter a devoção de oferecer flores? Não, de forma alguma. Ao chamar Shri Krishna de Madhusudana, Arjuna está dando lição de moral nele. Amigo querido, você já matou inimigos em batalha, mas não o seu guru Sandipani Muni, muito menos seus parentes, os Jados. Não cai bem você dizer que Madhusudana, o matador de Madhu, quer dizer que Madhus inimigos são Jados, seus parentes. Como o Asura Madhu era seu inimigo, Ari, eu o chamei de Arisudana, o matador dos inimigos? Arjuna está apresentando, né? Não. Como sempre, ele apresenta argumentos védicos, né? Uhum. Agora vamos ver o que Gurudeva vai... E é interessante que os comentários vão alimentando a nossa curiosidade de ver o que vai acontecer em seguida, né? Porque aqui, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, logicamente, ele não menciona a reação de Krishna, né? Então a gente fica, opa, como é que Krishna vai se sair dessa? Que ele está dando argumentos fortes. Os argumentos de Arjuna têm toda a lógica. Por isso toda a lógica. A cabeça da gente. Que são irretocáveis. Uhum. Agora a gente vai ouvir Gurudeva, Shilananai Maharaj. Sandipani Muni, sábio famoso pertencente à dinastia do eminente sábio Kashyapa, morava na cidade de Avanti, a Ujjain de hoje. Eu não me lembrava que ele era da família do sábio Kashyapa, olha só. Enquanto realizavam seus passatempos semelhantes aos humanos, a fim de servirem de exemplo para os outros, Shri Krishna e Baladeva, os mestres espirituais de todo o universo, aceitaram esse Muni como Shiksha Guru, mestre espiritual instrutor. Ao viverem em seu ashram, ambos desempenharam o passatempo de aprender as 64 artes ao longo de 64 dias. Isso é narrado no 10º canto, né? Em seu comentário Saratra Dashini ao Srimad Bhagavatam, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ressalta o fato de Sandipani Muni ser seguidor do Sr. Shiva. Por que então Krishna e Baladeva o aceitaram como guru? Boa pergunta, né? Em resposta, escreve Srila Vishwanath Chakravarti Thakur: se eles tivessem se refugiado em um guru Vaishnava, ele logo teria reconhecido Krishna como Swayam Bhagavan,
a suprema e original pessoa divina, o que impediria o passatempo do aprendizado de acontecer. Portanto, os dois irmãos dirigiram-se intencionalmente ao devoto do Sr. Shiva Sandipani Muni, filho da célebre Yogamaya Purnamasi de Braja. Madhumangala e Nandimukhi, os famosos amigos de Krishna, são filho e filha de Sandipani Muni. Então, Gurudeva abriu aqui uma árvore genealógica transcendental, mas, ao mesmo tempo, ele explica algo tão sutil, né? Por que Krishna e Baladeva não se aproximam de Sandipani Muni? Ou se aproximam de Sandipani Muni? Né? Porque a gente também sabe que Krishna tem outro mestre espiritual, que eu esqueci o nome agora. Talvez o Gorahari se lembre. Como é que é o nome do outro mestre? Lembra agora? Não, Prabhu, só Sandipani Muni. Mas aí tem outro também. Mas, enfim, a apresentação, a maneira como Srila Gurudeva mostra pra gente por que como é que se chama? Por que Arjuna, porque tudo isso começa pelo fato de Arjuna chamar Krishna de Madhusudana, né? Aí tem todo esse raciocínio aqui que Gurudeva constrói. Mas Arjuna, ele continua apresentando os seus argumentos. O próximo verso também é muito importante. Guruna hatvahi mahanubhavan shreyo bhoktum bhaikshyam apiha loke atvarta kamams tu gurum ihaiva pundiya bogam rudira pradigdhan. Melhor seria eu mendigar para ganhar a vida neste mundo do que matar personalidades da grandeza dos meus gurus. Apesar de motivados pelo lucro material, eles continuam sendo meus superiores. Qualquer prazer mundano que eu conquiste, após matá-los, estará com certeza manchado de sangue. Agora, os comentários são longuíssimos. Olha só, o comentário de Srila Gurudeva tem... ao todo os comentários vão da página 101 até a página 106. Né? Porque a Arjuna está dando um argumento muito forte, né? Então, antes de a gente ouvir... Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, a gente vai ouvir os contra-argumentos de Krishna só a partir... Sim, no Shloka 11. Né? Então, vamos ouvir ainda muitos argumentos e explicações muito ricas dos acharyas, né? Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur diz assim: eis o que Arjuna diz a Krishna. Se você me pergunta como ganharia a vida quando não é meu desejo assumir o meu próprio reino, respondo-lhe ser melhor eu comer alimentos conseguidos mendigando, ato condenável para os kshatras, do que matar meus superiores. Mesmo que me difamem em virtude dessa atitude, não cairei vítima de maus auspícios. Não tem cabimento abandonar meus gurus só porque eles resolveram seguir o orgulhoso e irreligioso Duryodhana, ao qual falta a faculdade de discriminar entre o que é justo e o que não é. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur está desenrolando a fala de Arjuna, que faz todo sentido. Aí ele continua assim: se você diz ser recomendado no Dharma Shastra, Mahabharata Udyoga Parva, prossegue Arjuna, rejeitar o guru, caso ele seja orgulhoso, incapaz de discernir entre atos bons e maus e envolvido com abominações, como resposta, digo-lhe Mahanubhavan,
Onde será possível encontrar esses defeitos em personalidades do calibre de Bhishma e Drona, que venceram a luxúria, o tempo e assim por diante? Além disso, pode-se argumentar que o ser humano é servo de sua riqueza, mas a riqueza não é serva de ninguém. A declaração de Bhishma, dirigida a Yudhishthira Maharaj, confirma isso. Ó Maharaj, é verdade que estou subserviente à riqueza dos Kauravas. Sendo assim, se você diz, Arjuna falando para Krishna, né? Se você diz que a reputação dele como Mahanubhavan, pessoa eminente, já está arruinada pelo fato dele admitir seu desejo de riqueza, devo replicar. Sim, é verdade. Todavia, se eu os matar, só sentirei aflição. É por esse motivo que uso a expressão Artha Kaman, desejos de riqueza. Como lograrei desfrutar dessa riqueza se matar os Kauravas, todos eles tão cobiçosos de riqueza, sabendo que semelhante prazer virá manchado de sangue? Em outras palavras, conclui Arjuna, a despeito de sua cobiça de riqueza, eles sempre serão meus superiores. Virarei um traidor ao matá-los, e qualquer prazer resultante estará adulterado por feitos pecaminosos. Então a gente sabe que na introdução de Srila Bhaktivedanta Maharaj, ele comenta sobre isso, né? Que se a gente lê o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, o comentário tem tantos detalhes e com tamanha profundidade que a gente, de repente, não consegue acompanhar o fio da meada. Então, o que Srila Bhaktivedanta Maharaj faz? Ele destrincha algumas das afirmações de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur para beneficiar a nossa compreensão, né? Por isso que o comentário deles chama-se Saratar Bhashini Prakashika Vritti, que é assim, nesse comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur tem tudo, mas aí Srila Bhaktivedanta Maharaj, ele pega uma lâmpada, né? Prakashika, esse Prakashika tem a ver com iluminação, né? Ele pega uma lâmpada, uma lente de aumento, para ampliar a percepção das afirmações de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, para que a gente possa entender essa trama, né? Estamos dentro do Mahabharata, né? Gita é uma conversa dentro do Mahabharata. E a Arjuna está, até prova em contrário, ele está corretamente inquieto e indeciso sobre o que fazer, né? Agora nós vamos ouvir o longo comentário de Srila Narayana Maharaj. Vamos ver se a gente dá conta, que já são... A gente tem que terminar 8h30, né, Anurada? Talvez não dê para a gente terminar. Se a gente não terminar, a gente pode retomar daqui. Como que, desatento às palavras de Krishna, por estar tomado pela aflição e a ilusão, Arjuna afirma mais uma vez. Interessante, né? Como Srila Gurudeva Narayana Maharaj começa. Como que, desatento às palavras de Krishna, por estar tomado pela aflição e a ilusão, Arjuna afirma mais uma vez, a meu ver, é por demais inauspicioso e pecaminoso matar meus gurus, Dronacharya, Kripacharya e meu tão adorável patriarca Bhishma, para não falar de meus próprios familiares, presentes diante de mim neste campo de batalha, em nome apenas deste insignificante reino material. A perspectiva de alcançar um lugar nos planetas superiores está de todo perdida para quem mata seus superiores. Portanto, julgo ser melhor mendigar para ganhar a vida neste mundo. Então, primeiro, Srila Gurudeva, ele faz uma afirmação muito interessante, né? Ele está dizendo que quando alguém está tomado pela aflição ou pela ilusão, e se está conversando com alguém, essa pessoa que está tomada pela ilusão e aflição, ela não consegue atinar
né? Ela não consegue manifestar, como se diz, o seu bom senso, ela não consegue ter critério, né? Então, a Gurudeva agora vai citar Purma Purana. Upadhyaya Pita Jyesta Bhrata Chaiva Mahipatihi Matula Shwasurastrata Matamaha Pitamaho Bandhu Jyesta Pitrivyascha Punshete Guravaha Smritaha. Aí que está esse verso do Kuma Purana, fala daqueles que são nossos superiores, qualquer um de nós, né? Então ele fala, o primeiro que é superior, que nós devemos ter como nossos superiores e respeitar como nossos superiores, quem ensina os Vedas é nosso superior, o nosso pai é nosso superior, o nosso irmão mais velho é nosso superior, o rei também, o tio materno, o sogro, o protetor, os avós maternos, os avós paternos, os parentes e os idosos. Todos eles são considerados nossos superiores, né? Quem dá exemplo disso? O próprio Krishna, na sua lila, como pequenininho, como menino, bebê que está começando a caminhar, de manhã cedo, quando Nanda Maharaj está sentado, com os pés descalços, de repente Krishna, pequenininho, traz as sandálias de Nanda Maharaj sobre a cabeça, porque Nanda Maharaj, Krishna trata dele, lida com ele como ele é seu pai, então ele é seu superior, né? Aí Gurudeva continua. Shri Dronacharya e Kripacharya nasceram em famílias de brahmanas de alta classe. Além de conhecerem o Dhanurveda, a ciência dos arqueiros, também eram versados nos Vedas e Dharma Shastras, e religiosos por natureza. Arjuna os encarava como gurus. Dronacharya, que antevira a possibilidade da guerra, fez Arjuna prometer lutar contra seu guru, o próprio Drona, caso por algum motivo deparasse com ele em batalha. O patriarca Bhishma, filho do rei Shantanu e Ganga Devi, foi um celibatário vitalício. Segundo Srimad Bhagavatam, nono canto, capítulo 22, verso 19, ele era Bhakta de Shri Krishna, nobilíssimo, generoso, versado contra a verdade absoluta, sempre fiel a seus votos e com os sentidos sob controle. Mesmo a morte sujeitava-se ao controle deste que se destaca entre os 12 Mahajanas. Mahajano Janagata Sabanta. Ou seja, autoridades em serviço devocional ao Senhor Supremo. Esse verso é do Srimad Bhagavatam, canto 6º, capítulo 3º, verso 20, que diz assim: Swayambhur Narada Shambhu Kumara Kapilomano Pralado Janako Bhishmo Bali Vaya Sakir Vayam. Então, quem fala esse verso é o próprio Janaka Maharaj, né? E Gurudeva citando esse verso para dizer para nós quem são essas 12 grandes autoridades no conhecimento védico, né? Primeiro, o senhor Brahma. Segundo, Narada. Terceiro, Shambhu Shiva. Shiva Mahadeva Shambhu Ki Jai. Os 4 Kumaras. Depois, Kapila Deva. Depois, Manu, Swayambhuva Manu. Prahlad Maharaj. Depois, Janaka Maharaj, o pai de Sita. Bhishma, Bali Maharaj, Shukadeva Goswami e Jamaraj. Portanto, Bhishma, o conhecedor da verdade absoluta e mestre espiritual do mundo inteiro, foi mestre de Arjuna na mesma categoria de Dronacharya. Apesar de ter apoiado os Kauravas em sua luta contra os Pandavas, os quais eram famosos por serem Bhaktas de Shri Krishna, Bhishma é Bhakta queridíssimo de Krishna, pertencente à categoria de Gyani Bhaktas, né? Tudo o que ele faz é apenas para o prazer de Krishna. Assim disse ele a Yudhishthira Maharaj: o que posso fazer por estar tão atrelado à riqueza dos Kauravas?
dos Kauravas, vejo-me obrigado a guerrear do lado deles, apesar de não ser esse o meu desejo, mas lhe dou a seguinte bênção: você sairá vitorioso na batalha. Então, aí eu vou ler esse outro parágrafo, porque é difícil entender, né? Apesar de tudo que a gente está lendo, mas aqui Gurdeva diz: mesmo que neste contexto aparente cobiçar riqueza e depender dos outros, de fato, o patriarca Bhishma é senhor de seus sentidos e sumamente independente, né? Então, aos olhos de quem está em volta de Bhishma Deva, nesse período, né, anterior à guerra de Kurukshetra, durante o qual ele vive sob a, como se diz, a ajuda, vamos dizer, poderíamos dizer, ajuda material dos Kauravas, Gurdeva está dizendo, ele pode até aparentar cobiçar riqueza e depender dos outros, né? Mesmo assim, ele é senhor de seus sentidos e sumamente independente. Por isso, a fim de glorificá-lo, olha só, neste shloka, Shuddha Saraswati, a potência do conhecimento transcendental, usa a combinação dos vocábulos Ri e Mahanubhavan para formar a palavra Rimahanubhavan. Rima indica gelo ou neve. Aquilo que destrói rima chama-se Rimaha, sol ou fogo. E Anubhavan significa quem tem a capacidade. Logo, quem é poderoso ao extremo, como o sol ou o fogo, é Rimahanubhavan. Os sempre puros e poderosos, sol e fogo, são capazes de reduzir a cinzas todos os objetos impuros sem se contaminarem. Então, a gente está fazendo um paralelo, né, entre o sol e o fogo e o caráter impoluto de Bhishmadeva, né? E Gurudeva está fazendo uma revelação, está dizendo que a própria Shuddha Saraswati Devi, ela inspira no coração de Arjuna falar essa palavra, né? Ri, falar os vocábulos Ri e Mahanubhavan. E com isso, na verdade, a Arjuna está, logicamente, glorificando aquele que ele tem como mestre espiritual, né? Então, Gurudeva continua dizendo: de modo semelhante, Bhishma é Rimahanubhavan, poderosíssimo. Conforme diz o Srimad Bhagavatam, o sol ou fogo pode queimar todos os objetos puros e impuros, sendo por isso conhecido como Sarvabhuk, aquilo que tudo consome sem ficar impuro. De igual maneira, mesmo parecendo transgredir os princípios da religião, uma pessoa pura e poderosa mantém-se inteiramente livre de todos os defeitos. Talvez alguém diga que o poderoso Bhishma não cometeu injustiça alguma ao ficar do lado dos Kauravas e lutar contra os Pandavas. Talvez, no entanto, alguém pergunte como o Parama Bhakta de Krishna, o devoto supremo de Krishna, ousou perfurar o corpo de seu senhor adorável com flechas afiadas. Por acaso isso é sintoma de Bhakti? Então, o Gurudeva está desafiando o nosso pensamento e o nosso coração. E agora ele vai dar a resposta. A resposta tem 6 itens. 6 itens. Deixa eu ver se tem mais. São 6. Ele subdivide a resposta dele em 6 itens. O primeiro é: para enfeitiçar os asuras, demônios, Shri Krishna fez com que seu grande Bhakta, Mahadeva Shankar Shiva Shambhu Ki Jai, Senhor Shiva, pregasse a teoria da ilusão chamada Mayavada, que não passa de budismo disfarçado e é contrário aos princípios dos Vedas. Do ponto de vista externo, a pregação de Mahadeva não parece ser Bhakti, mas, do ponto de vista transcendental, é Bhakti sim. Isso porque Mahadeva só fez cumprir a ordem de Bhagavan.
esses Vaishnavas são só eles mesmo, né? O mesmo número 2, resposta, item 2. O mesmo Mahadeva Shankar ajudou Shri Krishna a aliviar a terra do fardo das forças demoníacas ao instigar e apoiar a luta do demônio Banasura contra o Senhor. Por si só, Banasura jamais teria ousado enfrentar Krishna, e assim não teria sido possível eliminá-lo. Com a mesma intenção, o patriarca Bhishma tomou o partido dos Kauravas para lutar contra Shri Krishna. Portanto, dizer que sua bhakti se perdeu por causa disso está fora de cogitação. Que Krishna tem... Como é que é o nome daquele termo que se usa em relação a Krishna, que ele gosta de lutinhas? Um dos desejos que Krishna manifesta, assim, ele gosta de lutar. Se ele está em Vrindavan, ele gosta de fazer lutinhas com Subal Sakar, Madhumanga, Stoka Krishna, né? Eles ficam brincando de lutar. Então, para que Krishna tenha essa satisfação de participar da luta, então, aqui Gurudeva está mostrando por que Bhishma, apesar de externamente parecer estar infringindo os códigos da religião até, né, por aceitar lutar do lado das pessoas de mentalidade, como se diz, adhármica, né? Como é isso, né? Aí eu vou ler o terceiro motivo, tá? Para aliviar a Mãe Terra do fardo das forças demoníacas, Shri Krishna quis eliminá-las no conflito do Mahabharata. Então, para aliviar a Mãe Terra do fardo das forças demoníacas. Shri Krishna quis aniquilar essas forças no conflito do Mahabharata e, de tal modo, restabelecer os princípios religiosos. Se o patriarca Bhishma e gurus como Dronacharya não tivessem aderido ao grupo demoníaco adversário, a guerra em Kurukshetra jamais teria sido possível. Logo, pela própria vontade do onisciente Shri Krishna, Yogamaya, sua desconcertante energia espiritual, instilou tendências perversas no coração de Bhishma para que ele lutasse a favor do grupo adversário e, com isso, Bhishma agiu para o prazer de Krishna. Como que a gente vai entender? Né? Conforme explica Srila Jiva Goswami em seu comentário a um shloka do Srimad Bhagavatam, pela vontade de Shri Krishna, um humor demoníaco tomou conta do coração do patriarca Bhishma na guerra do Mahabharata. Imbuído daquele humor, ele atirou flechas afiadas contra Krishna. Caso contrário, teria sido impossível um Shuddha Bhakta, devoto puro, como Bhishma, agir de tal maneira. Então, a gente vai ter que parar nesse momento eletrizante do comentário, a gente tem um compromisso na sequência, mas Srimad Bhagavad Gita, né? Eu só posso falar por mim, assim, acho que eu vou viver vidas e vidas e vidas, se Guru e Krishna me permitirem, se Guru e Krishna me permitirem, vou voltar a nascer de alguma maneira próximo dos devotos, para poder continuar estudando essa profundidade que quase não tem fim dos ensinamentos de Krishna para cada um de nós, e também dos ensinamentos de Arjuna, de Bhishma, Deva e assim por diante. E em Gora, gente, assim, porque eu com Gora, acho que a Anuradha não participa, nem o Krishna Priya, a gente tem um encontro da Gita como se diz, como é que eu vou explicar? Com outra dinâmica, vamos dizer. Outra vibe, você falou para...
É. Mas os dois são fantásticos, né? Os dois são sempre pano para muita manga espiritual. Mas enfim, eu vou pedir licença para vocês, que a gente vai ter um encontro aqui de Seva, tá bom? Agora, amanhã, se Krishna, se Guru e Krishna permitirem e você liberar o acesso, a gente se encontra às 6:30, né? Agora eu tenho que ir. Radhe, Radhe. Jai Shri Radhe. Obrigado, Krishna Priya, de pranams aí para os devotos da Gauravani.